A pergunta é, qual era a maior dificuldade que você tinha, Luana, com a Bíblia? Na verdade, assim, a minha maior dificuldade é entender, assim, sempre eu tive, assim, a palavra de Deus, né? Deus vai falar contigo através da Bíblia, né? Então, a minha maior dificuldade mesmo era entender a forma que Deus estava falando comigo naquele momento, assim, fazendo a leitura da Bíblia. E eu entendia, lendo a Bíblia, como um livro, né, de histórias, de coisas que aconteceram. Então, eu nunca gostei muito de história, né? Então, assim, até eu tenho uma amiga, assim, que ela ama a história, ela investiga, ela vai atrás. E quando ela falava aquilo, né? E quando eu iniciei, assim, o curso, eu entendi, assim, nossa, eu tenho que, de fato, observar, investigar, ver da onde que surgiu aquilo. Então, assim, respondendo a tua pergunta pontual, né, para eu não fugir, era muito assim, eu queria que muito Deus falava comigo, eu lia um versículo e queria entender Deus falando comigo através daquele versículo, né? E não entendia o contexto, não entendia todo o enredo, né, daquilo. Muitas vezes queria conversar com o meu filho a respeito e também eu não conseguia. Então, assim, era muito mais a experiência, a intimidade, que hoje eu vejo a diferença muito nítida e eu quero depois expressar isso também. Mas respondendo assim, era essa questão de sentir Deus falando comigo. E era uma coisa assim, bom, eu vou ler a Bíblia agora, vou pegar esse livro e vou pintar aqui um versículo e Deus vai falar comigo através desse versículo. E eu não entendi o Entendi. contexto daquilo. Entendi. Um ponto que você falou aí, eu recebi algumas perguntas hoje sobre isso. Hoje em outras lives. Ver se era mais ou menos isso. Eu vi porque não chega a ser nesse nível, mas eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: Abner, existe aquela questão da gente abrir a Bíblia em uma parte lá e abrir o versículo e Deus falar com a gente naquela parte. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Sim, conversei até com a Elisera a respeito disso ontem. Exatamente isso, de orar, né? A gente sabe que Deus tem diversas maneiras de falar com a gente. E ontem, antes de deitar, eu conversei com ele assim, na questão de orar, ler a Bíblia, e Deus fala comigo através desse versículo, né? Através disso. Exatamente isso. Ah, é isso. Isso vem de um dos inimigos, né? Que eu falo, ainda vou falar dele na semana da independência bíblica, que eu falo que existem 5 inimigos do entendimento bíblico. E um deles é espiritualizar a Bíblia demais. E nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos que a Bíblia é um livro místico. A Bíblia é um livro espiritual, mas também é humano. Então, o espiritualizar demais, eu falo que é isso. Tipo assim, eu já vi pessoas falarem de abrir o dedo abrir e passar o dedo assim ainda. Tipo, passa o dedo no versículo, é esse. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Eu falei para Luana, Abner, eu falei para Luana que antigamente, né, no tempo assim de reunião das pessoas mais velhas, que como criança eu participava, existia a caixinha de promessas, Uhum. né? E aí todo mundo aí na oração familiar, oração na casa de alguém, algum encontro, todo mundo tirava um versículo daqueles, né, e tal. É. Eu falava assim, era a caixinha do oráculo, né, cara? Na verdade, tinha gente que até ensinava que isso era o dom de profecia, né? Então, que tipo, o cara abria assim. Essa parte eu não peguei. Os caras abriam assim, pá, o dedo. É aqui, ó, isso que Deus tá mandando dizer e segue esse caminho. E aí, o que acontece, o grande problema disso é que não só a Bíblia não é mística assim, e o outro problema é as pessoas que não. Vamos ver se você viveu isso, Luana. As pessoas que abrem a Bíblia e não conseguem entender, elas acham que tem algo de errado com elas. Né? Eu não sou espiritual o suficiente. Eu devo ter algum pecado na minha vida. Eu não sou escolhida por Deus para entender a Bíblia. Você sofreu com alguma desses pensamentos? Com certeza, com certeza. Muitas vezes por achar que eu estava fazendo algo correndo, né, por não me dedicar, né?
também, né, de fazer aquele devocional. Eu tenho que fazer esse devocional, né, na questão da obrigação, né, e não da intimidade. Travou. E exatamente como tu falou, assim, por que que eu não tô tendo entendimento, né? Por que que, o que que falta, assim, será que me falta, o que que me falta, né? Quando eu vi a postagem de fazer, né, o curso, na hora, assim, eu pensei assim, isso vai abrir a minha mente, isso vai me esclarecer, eu tenho alguma situação que eu tenho que resolver, porque isso não é que nem, quando eu chegava lá na casa da minha avó, ontem eu comentei também com o Elisério, a gente tinha lá uma caixinha colorida, que a gente ia lá e escolhia, né, o versículo lá, pá, sabe, esse é o versículo do dia, eu ficava com aquilo, né, batendo assim, né. É o horóscopo gospel, né? É o horóscopo, exatamente. Cara, eu lembrei exatamente disso, velho. Porque eu estudei astrologia. A Luana não sabe, mas eu estudei astrologia. Uma das coisas que na minha adolescência e tal, eu era muito ligado em horóscopo. E eu estudei astrologia, zodíaco e tudo mais, né, cara? E eu sempre fazia essa comparação. Isso tá me parecendo. Depois, óbvio, criança, tinha aprendido desse jeito, eu digo, pô, tá parecendo aquele negócio de assim, quando a gente tira o versículo, né? Eu não saio de casa sem ler o horóscopo do dia, não. Eu não saio de casa sem tirar uma passagem aqui para ver como vai ser meu dia hoje. Aí cai o versículo, né? Tipo, Judas foi e enforcou-se, né? Aí você vai fazer o quê? Tipo aí, né? Aí, muito bom, muito bom. Mas isso você vê, ó, o povo tá comentando que é a realidade de muita gente hoje, né? Então, o Instagram, é muito legal ver a diferença do Instagram pro Facebook, né? Eu posto meus vídeos tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Facebook vem uns comentários que, cara, é muito engraçado, cara. Então, tipo assim, nossa, é absurdo, cara, é absurdo. Então, é tipo aqueles negócios de quem ensina a Bíblia é o Espírito Santo. Essa eu vi você postando no teu stories. Isso, quem ensina a Bíblia é o Espírito Santo. Aí fala assim, você tá ensinando algo que você não sabe. Aí começa, tipo assim, teve gente que mandou assim, você também fica refletindo sobre as plantas? Mano, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então o Facebook, por exemplo, eu não tenho Facebook, né? Na verdade eu tenho, mas eu não mexo. Eu só entro lá, subo meu vídeo, faço tráfego e acabou. Mas, meu, é cada pergunta dessa de profecia, de abrir, colocar o dedo, é assim que entende a Bíblia. E, cara, eu falo, meu Deus, como que o povo tá sofrendo por causa dessa questão de espiritualizar a Bíblia e todos esses conceitos aí. Uma pergunta, Luana, e o Elisier também pode falar dentro dessa pergunta, que é, como foi que surgiu o interesse pela Bíblia? Como começou isso? Pela Bíblia ou pelo curso? Pela Bíblia mesmo. Primeiro contato que você começou a se interessar pela Bíblia em si. Eu sou um apaixonado pela Bíblia, cara. Começou ouvindo pregações, né? Começa com pregações. A Bíblia mesmo diz, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, para mim começou com pregações, assim. Eu tive o privilégio de, logo que me converti, meu pai na fé e pastor na época, era um cara que tinha uma revelação da palavra de forma muito forte, assim, de uma maneira muito inteligente. Ele tinha o conceito da pregação, ela tinha início, meio e fim. Eu lembro de um ensinamento que eu jovem, 14 anos de idade, sempre fui muito impetuoso, vamos dizer assim, né, de fazer. Uma vez a gente conversando na casa dele, ele disse assim, toda boa mensagem começa sempre com um bom tema. Então, se Deus te der um tema, trabalhe em cima dele, porque você vai ter uma boa mensagem. E eu tinha aqui uns 15 anos, quase 14 para 15 anos, fazia uns 4, 5 meses que eu estava convertido, e eu vivi muito intensamente essa fase jovem, né, na questão envolvimento com Deus, oração, leitura da palavra, escola dominical, os cultos de mensagem. Cara, eu parava, eu ficava no banco da frente, assim, eu não anotava, mas eu prestava tanta atenção que eu era capaz de falar toda a mensagem que era pregada no final, assim, com tamanha atenção que eu prestava. Então a minha paixão pela palavra, ela veio disso, ela veio de ouvir bons pregadores, pessoas que tinham uma mensagem coerente, inteligente, inspirada por Deus, e vi os sinais do Senhor se manifestando após as pregações, pessoas que se convertiam,
demônios que eram expulsos, pessoas então libertas, curas, milagres, maravilhas. Eu vivi isso muito, né? E eram pessoas que atribuíam a glória a Deus. Eles não buscavam a glória para si. Eles falavam que se não fosse o Senhor, nada daquilo aconteceria. Então eu tive esse ímpeto e essa colocação pela palavra justamente por ter, acho que, nascido em um bom berço, vamos dizer dessa maneira, né? De pessoas que realmente amavam a Deus e os pregadores pregavam com muita autoridade vinda da parte do Senhor. Show, maravilha. Casualmente, me lembrei até de uma mensagem dele aqui agora. Boa, legal. E você, Luana, como que foi começou o seu interesse pela Bíblia? Primeiro de todas as coisas, assim, pelo relacionamento, né, de estar com Eliezer, que ele é né, já deu para ver, assim, ele entende muito, né, ama muito. Sendo bem sincera, né, primeiro momento, sim, assim, para a gente poder compartilhar, né, crescer, né, juntos nesse sentido, porque acaba ele sabendo muito, né, e eu muito pouco, né, muito raso, assim. E aí, para tentar alcançar, né, eu senti a necessidade, assim, de poder procurar mais. E também, assim, Abner, assim, bem sincero, assim, para poder aplicar mais nisso, né? Como um casal, assim, para a gente transbordar na vida das pessoas, assim, tem que ter o conhecimento, né? Não basta também só saber, tem que ser, né? E para a gente ser, né, até fazendo tudo isso que a gente está fazendo agora, assim, de estar se dedicando, estudando, né, a palavra de Deus, eu coloquei alguns bilhetes, em alguns momentos, assim, eu coloco bilhetes, e um dos bilhetes até que eu tinha colocado ali perto da Bíblia é: a gente só sabe algo quando a gente pratica, né? E isso a gente desenvolveu vendo ali, né, o que a gente está fazendo hoje de aprender. Então, é de fato, assim, sabe, eu quero fazer algo, eu tenho que praticar, né? Eu quero falar sobre Deus, né? Eu quero viver isso também, então eu tenho que praticar isso. Como que eu vou praticar, né? Vivendo, fazendo, né? E não entender isso como eu sempre entendi, assim, por incrível que pareça, assim, que era uma coisa que não era... posso estar falando algo que até não vai edificar muito, né? Mas eu tenho que ser muito sincera. Que era algo que não era muito bom. Pegar uma Bíblia e ler, porque eu desconhecia, né? Então, assim, como fazer... Hoje é muito simples, eu vejo, claro, ainda estou engatinhando, né? Tenho muito que aprender, mas eu já sei o caminho, então fica mais fácil. Mas é isso, assim, então, dar o pontapé inicial. Por que que eu iniciei? Por isso. E eu quero, de fato, transbordar muito sendo. Então, eu tenho que praticar, né? Legal, legal. Um ponto que você falou é muito importante. Eu já fiz muitos posts no meu Instagram falando sobre isso. Você acha a Bíblia chata? E as pessoas espiritualizam tanto a Bíblia que elas têm medo de falar isso. E tem gente que acha mesmo, cara. E não tem problema, porque tudo que você não entende é chato, né? Então, quando você começa a entender, ela se torna legal. E antes de entender, ela é chata mesmo, porque ficar lendo um livro que você não entende é chato. Então, as pessoas elas não têm coragem nem de falar isso. Não, a Bíblia é chata, para mim é chata. Porque essa sinceridade é extremamente necessária para se ter intimidade. Eu falo que para ter intimidade com Deus, a gente tem que jogar por terra a formalidade. Então, falar com Deus de um jeito absurdo, mano. Eu falo, tipo assim, algumas coisas que eu oro com Deus, eu nem falo para as pessoas que eu oro desse jeito, senão chega a ser absurdo em alguns ambientes, né? Então, em outros ambientes, eu falo, bicho, já cheguei a falar palavrão com Deus. Então, é uma coisa assim, que fala, pô, Deus, porra, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo na minha vida. E, tipo, porque pra mim, palavrão não é pecado. Então, eu tenho uma linguagem com Deus sem formalidade nenhuma, né? E aí, isso é muito importante para com a Bíblia também. E parabéns pela sua sinceridade, é muito importante isso. Uma pergunta agora, outra, né? Eu só faço pergunta aqui, né? Outra pergunta. Uma coisa que eu também não sei, como vocês encontraram o meu Instagram, começaram a ver o conteúdo, como foi isso?
Bom, a gente foi colega, né? Ano passado. Uhum. E aí, sendo colega, eu lembro que eu comecei a seguir a galera, e os amigos os mais próximos e tal. E eu tive uma aproximação maior com o Azaf, teu irmão. Sim. E aí, logo você começou a desenvolver, a divulgar um pouco, e eu digo, vou seguir o cara, que eu achei interessante. Primeiro que você estava, né, falando de um assunto que eu gosto, que é a Bíblia. Então eu comecei a seguir primeiro, e aí você começou a manifestar um pouco da tua ideia, de levar o entendimento para as pessoas, porque realmente a gente percebe que, cara, sei lá, 90% das pessoas que frequentam uma igreja, se lerem a Bíblia uma vez na semana, estão lendo muito. Elas preferem o que o pastor diz, elas preferem o que o discipulador diz, do que elas realmente abrirem a Bíblia, orarem a Deus, estudarem a palavra. Isso é fato, né? Cara, eu tô falando de 20 anos atrás, já era difícil, né? 30, vamos botar, 30 anos atrás, o tempo que eu lembro assim, leitura da palavra, estudo da palavra, era algo que realmente instigava as pessoas. Eu vivi isso, né? Tinha mais gente na igreja em culto de escola dominical, né, que era o culto da manhã, principalmente. Tinha mais gente na igreja para aprender sobre a palavra de uma forma sistemática, com entendimento, do que em muitos cultos. Eu vivi isso quando criança, eu não sou nenhum demente, então eu consigo mensurar o tamanho da igreja lotada e tudo mais. Mas com o passar dos anos, porque também acompanhei, a gente foi vendo a perca do interesse pelo aprendizado de forma lógica e sistemática e a busca pelas fábulas, a busca pelas manifestações, a busca pelo que o outro está dizendo que, sabe, massageia o meu coração, do que propriamente o que a Bíblia pode me falar, o que a Bíblia vai me dizer, a maneira como a Bíblia trabalha na minha vida, né? Eu tenho o entendimento que a palavra é um espelho, cara. E quando eu me olho no espelho todos os dias eu vejo alguma imperfeição. Eu vejo um cabelinho branco, eu vejo uma ruguinha diferente, né? Eu vejo um semblante às vezes descaído, às vezes eu vejo um semblante um pouco mais motivado, mais brilhoso. Então a Bíblia é um espelho. Ela vai te mostrar exatamente como que você está, como você está vivendo. Não adianta eu querer tapar um lado. Se eu estou sendo sincero comigo, estou sendo sincero com Deus, eu vou ler a palavra e a palavra vai me apontar exatamente qual o caminho que eu devo seguir e qual o caminho que eu estou seguindo. Então isso causa uma metanoia muito profunda. Então eu preciso, né, buscar nela. Então quando você... E percebendo, como eu te falei, graças a Deus a gente já está saindo desses momentos assim de desconstrução e graças a Deus construindo muita coisa pautada no Senhor, no Espírito Santo, na renovação do entendimento, na renovação da mente, mas, pô, ver um cara que a gente tem uma similaridade porque a gente também já desenvolveu, tivemos muito entendimento na área do desenvolvimento humano. Eu lembro que eu vi o teu testemunho no curso que a gente fez, você falou, cara, eu já participei de mais de 100 cursos de treinamento, mais de 100 palestras de treinamento, uma coisa assim, e esse treinamento mudou a minha vida por causa disso. A mesma coisa aconteceu comigo, então eu vi uma similaridade, eu vi uma parecido. Então, como você começou a fazer isso, eu fui acompanhando. E aí fui acompanhando, aí você foi colocando textos que... principalmente, eu gosto da tua colocação, que você faz o cara pensar. Você faz a provocação, né, intencionalmente, e, pô, faz a pessoa pensar. E depois você traz o contexto. Ah, por que isso? Por causa disso. Ah, tal coisa. Né? Aquela do palavrão. Ah, é pecado falar palavrão? Então vamos ver o que é. Aí você vai na Bíblia, mostra, né, de forma concisa e completa o que é. Então isso foi me ganhando, vou ser sincero, foi me ganhando e tal. E posteriormente, eu fui aluno. Segue o Adrian aqui, né, acho que vai ajudar bastante e tal, pro teu entendimento e a gente conseguir conciliar aí, né, alinhar essas... Porque ela tá aprendendo e buscando, eu tô desconstruindo. Então, até que a gente consiga entrar nesse equilíbrio para começar a construirmos juntos, né, como um casal, né, como uma só carne mesmo. Show. Você falou um ponto importante que depois a gente vai voltar nesse ponto aí que você falou. Ela está construindo e você desconstruindo. Aí eu queria saber, quando o Elisier já tem uma experiência, o Elisier viu uma coisa no meu conteúdo que interessou. Aí ele falou para você me seguir. O que você viu? Ou você chegou a nem... O que te chamou a atenção? Ou o que não te chamou a atenção? Qual foi a sua primeira experiência? Os chamados, né?
que se faz, né, no sentido claro, né? Então, assim, eu até tinha feito umas anotações assim, o que falta você entender a Bíblia. Teve algum chamado, você acha a Bíblia chata? A questão da religião, da velha e da nova aliança, isso me chamou e me prendeu muito a atenção, né? Da questão dos religiosos, né? De como viver em Deus, né? O quão grande é, o quão quão amor ele tem por nós, assim, uma coisa leve, não é algo rígido, não é algo, sabe, tenso. Então foi muito os teus chamados, assim, e eu olho todos os dias. Na verdade, antes mesmo, assim, de estar participando, como a gente está se envolvendo, eu olho todos os dias, compartilho, inclusive faço anotações, porque é algo claro, né? É uma linguagem muito tranquila. Eu digo, para mim, estou começando do zero, né? Então, perfeito, assim, ele faz algo que a gente vive hoje, né? Não é algo assim, eu não sei como usar a palavra para ti, assim, com formalidade. Sim. É a minha linguagem. Então, isso me chamou muita atenção. Entendi. Perfeito. E vocês, aí entra o processo de como vocês encontraram ali o curso, né? Que foi através, vocês assistiram a live ali onde eu lancei a primeira turma e vocês fizeram parte da primeira turma. Depois, você teve uma semana de independência bíblica também, né? Teve? Ou essa é a primeira? Não teve, essa né? é a primeira. Aquela lá foi uma live só. Foi uma live só, né? Eu fiz Mas você estava fazendo mais lives, né? Tá. Isso, é que eu tava fazendo, eu vim de 2 desafios de live, que um era além do João inteiro, o outro era além do Atos inteiro, e depois eu fiz um aquecimento também com vários tipos de lives. Eu queria saber o que fez com que vocês decidissem fazer parte do método. Tipo, naquele momento mesmo de decisão ali, que vocês estavam na live, e o que fez? Não, eu vou fazer. Qual foi o gatilho? Eu perguntei pra Luana se ela queria de presente. Ela tava na minha frente, e eu falei, tá aí, tá a fim de fazer o curso? E ela, não sei. Tá, se eu te der de presente, não, se der de presente eu faço. Então tá, então eu vou te dar de presente. Show! E aí, Luana, como que você recebeu esse presente? De Dia dos Namorados. Mas assim, deixa eu até complementar, que eu acho que é importante, não sei se vai ter alguém, né, que eu possa atingir quanto a isso, mas quando eu falei para Elisier, olha, eu não sei, eu queria muito, mas por dentro com um medo de ter pessoas que soubessem mais, por mais que o chamado fosse para pessoas iniciantes, mas que eu não conseguisse fazer a troca, né? Que eu não conseguisse desenvolver, deixa eu tirar aqui. Que eu não conseguisse desenvolver, né? Porque muitas vezes eu estou num ambiente e a pessoa está falando muito da Bíblia, o Elisier fala muito, assim, e eu fico, né? Eu não sei até se a Mel não está aqui, eu vi que ela entrou. A Mel se converteu, assim, muito próximo a mim. E hoje ela está voando, porque ela ama investigar, ela ama procurar saber quem é João, quem foi Timóteo, quem, sabe? Ela investiga mesmo, e hoje ela está num nível assim, que se eu tivesse feito como ela tivesse feito, e fazendo agora como eu estou fazendo, desenvolvendo como a gente está, né, nesse nível, por ti, pelo conhecimento que hoje eu estou tendo através, né, do que tu faz hoje, né, de treinar as pessoas, ensinar as pessoas. A gente não está falando só de um curso, né, não é nada disso. A gente está falando de algo muito além, né, que tu faz hoje. Então, se eu tivesse feito, eu estaria, né, então eu fiquei assim no primeiro momento, quando eu disse assim, olha, não sei, por isso, quanta gente como eu não faz, não dá o primeiro passo com medo, né, de ter, né, outras pessoas, não, eu quero, mas eu não, vai ter gente melhor, vai ter gente superior, eu vou ficar só escutando. E não, né, olha a experiência que eu tô tendo, maravilhosa. Show. Não, o que você falou é muito importante, porque eu já vi muito isso acontecer, que é pessoas que elas não entram em um curso, ou em método, ou em uma mentoria, por ela com a preocupação de não conseguir absorver, né?
o medo será que eu sou capaz de absorver todo o conteúdo? E isso é uma preocupação mesmo. Isso já aconteceu comigo em outras mentorias e cursos que eu fiz. Então eu falo assim, vou entrar agora, será que eu vou conseguir ter cabeça para absorver tudo que vai passar ali? Mas isso é muito importante, porque a gente vê que quando entra é bem simples, né? É algo natural, é algo que flui naturalmente. Legal. E aí eu tenho uma pergunta pro Elisier. O Elisier, ele deu de presente para... Não, a primeira coisa tem um conselho, né? Que é não para ele, não para vocês, para a galera. Ó, sigam o caminho do Elisier, presenteie a sua mulher. Entende? Chega e fala assim, meu Deus, cara. E não só com o curso, é só com tudo que você puder. Você tá vendo que ele proporcionou para ela? Tem uma coisa que eu acredito, e eu até comentei com o Elisier ontem, conversando com ele, mas é uma coisa que eu acredito e eu vou transmitir. É muito desafiador para o marido fazer qualquer processo de ensinamento com a esposa. É desafiador, porque tem na nossa cabeça aquela questão de nem todo mundo, tem gente que lida bem com isso, mas a maioria das pessoas tem o santo de casa não faz milagre, né? Então, na questão de desbloqueio, eu fiz a minha formação de coach, eu fiz diversas formações, a Mayara, minha esposa, é psicóloga, mas ela não consegue tratar os meus conflitos. Eu não consigo fazer qualquer processo de mentoria com a Mayara. Eu lembro que eu ouvi uma vez, eu tenho que conectá-la à fonte, né? Então, o meu trabalho, muitas vezes, eu tô vendo um conflito, eu falo assim, ó, a Mayara tá vendo um conflito, eu tô vendo um conflito, eu falo assim, mesmo que eu saiba algumas técnicas, não, vou te apresentar para uma pessoa tal, vou te conectar a uma pessoa tal. E isso é uma pessoa neutra, né? Porque uma das coisas que eu aprendi é a importância de ser mentoriado ou treinado por pessoas neutras. Porque a pessoa que não é neutra, ela sempre tem um ponto tendencioso nas respostas, né? Então, quando eu comecei a fazer terapia, que eu fiz terapia por um bom tempo com psicólogo, e eu vi a importância de ter alguém neutro. Porque até ali eu tinha mentores na igreja, tinha mentores nesses lugares. Só que eles estão no meu convívio, né? Então, qualquer resposta deles tem um 1% de tendencioso. Porque, Abner, faz isso aqui, tal. O meu psicólogo não. Eu falava, é esse ponto. Aí ele fala assim, e por que disso? Me lançaram uma outra pergunta e não tem tendência nenhuma. Se eu seguir ou não vai mudar a vida dele em nada, entende? Então, a importância de ter alguém neutro é muito importante, é demais. Você falando isso, justamente porque, na verdade, eu tentei, né, dar algumas orientações e instruções para a Luana. Só que eu, formado em coach, né, tem várias áreas de desenvolvimento, mano, a gente começa a conversar e eu vou de pergunta, cara. Uhum. Eu vou de pergunta. Acho que a Luana, a gente não chega na terceira pergunta, ela já se fecha. Não dá. Mas, óbvio, tudo é um processo de maturidade, né? Logo, eu acredito que a gente vai estar num processo de maturidade e de comunhão, de intimidade tão grande, que eu começo a ser para ela e ela começa a ser para mim aquilo que eu preciso realmente na minha busca, na minha evolução. Né? Tem um pastor Cote, ele fala uma coisa assim, cara, a verdadeira santidade, ele replica na verdade o que, se não me engano, Agostinho ou Lutero falou. Eles disseram o seguinte, que eu encontrei em 1 ano de casado mais aprendizado sobre santidade e intimidade com Deus do que 10 anos de devoção em celibato. Eu não lembro se foi Agostinho ou foi o Lutero que disse isso. E aí o pastor Cote ele comenta e diz assim, a verdadeira santidade você só vai encontrar no matrimônio. Né? O grau de santidade realmente que faz você entender de uma forma plena todas as áreas, né, do que Deus tem para nós, só será no matrimônio. Porque do matrimônio, eu acredito que a gente vai ter, acho que uma das principais concepções do entendimento do amor de Deus para conosco, que é tendo filho. Né? Cara, eu posso estudar sobre paternidade, eu posso estudar, ler, fazer psicologia, pós-graduação, doutorado, mas se eu não tiver o meu filho, eu nunca vou entender o sentimento que é ser um pai. E quando a gente olha para a nova aliança, a gente vê que em Cristo, né, Deus se relaciona conosco não mais como Deus do Antigo Testamento, né,
aquele Deus que se manifestava de forma poderosa, que tinha a lei como seu parâmetro, continua tendo a palavra, tá, gente? Não estou torcendo nada. Mas que ele se relaciona a partir de Cristo, novamente como pai, como alguém que zela, como alguém que corrige, óbvio, mas que tem na correção, sabe, um zelo, e a gente percebe isso, e até nesta correção da paz de Deus, a gente sente o amor, a gente sente a proteção. Isso não tem palavras que se descrevam, né? Essa relação do Senhor conosco como pai. Então eu vejo que através do matrimônio, né, do leito sem mácula, como a própria palavra diz, que a gente consegue encontrar isso, e isso faz com que a nossa alma regozije, a gente consiga realmente entender e manifestar cada vez mais o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Show. Maravilhoso. Perfeito. E aí, agora eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer antes de dar o conselho, né? Agora Elisier, você entrou, né, no curso junto com a Luana e você participou das aulas ali, ao vivo. E aí, agora eu queria saber a visão diferente dos dois, porque a Luana tem um nível iniciante, você já no nível avançado. Eu queria saber da mente dos dois, cada um da sua visão das aulas. Como que foi para você participar das aulas, mesmo você já tendo um conhecimento teológico absurdo, e depois a Luana fala das aulas, ela com conhecimento pouco ainda iniciando. Cara, a gente sempre tem algo a aprender, né, Abner? Eu tenho 3 formações teológicas, né? E uma dessas formações, eu tive um professor que ele disse assim: quanto mais nós sabemos a respeito de teologia, a respeito dos mistérios da palavra, mais simples deve ser a nossa mensagem. Só que a gente só consegue simplificar essa mensagem quando a gente ouve outras pessoas, que tem por objetivo, né, algo direto e algo simples. Então eu tenho uma dificuldade, a galera às vezes pode perceber, às vezes sou um pouco prolixo, eu falo um pouco além do necessário. Né? E quando a gente conhece alguém que tem uma intimidade com a palavra, falo de você consegue ser direto, sucinto, objetivo, né? Consegue transmitir, cara, eu tenho algo a aprender. Né? Então, para mim, venho também nessa dinâmica de poder aprender algo, né? De poder entender, captar esse aprendizado e melhorar a minha comunicação, melhorar a maneira como eu falo e me comunico. Eu acredito, a gente entende que o Espírito Santo ele nos capacita, ele nos direciona, né? Mas tem algo que eu aprendi também, que o Espírito Santo ele nos faz lembrar aquilo que a gente estuda, né? O Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que a gente se aprofunda. Então, a gente até comentou, né, que a gente tem a questão da PNL e tudo mais, na questão dessa mentalidade de reino, né, que a gente vive hoje, mas muito na questão que é um processo da PNL, modelar. Modela, cara. Tem alguém que você gosta, que você entende, que tem algo que você ainda não tem, modela essa pessoa. Então, para mim, além do entendimento, é a questão de realmente poder estar perto, modelar, entender, compreender, né? Poder trocar ideias, alguém que, digamos assim, tem a capacidade de divergir, mas divergir em sabedoria, né, cara? Tem pessoas que divergem fora da sabedoria de Deus e tal. Quando a gente percebe que tem uma pessoa que tem capacidade, não, pera aí, mano, mas olha só, esse ponto aqui, olha só esse ponto ali, né? Faz você pensar. Então, acredito que é isso que é interessante. Né? Para mim foi bom isso. Né? Gostei muito. Você trouxe algumas né, verdades aí nas aulas que eu participei que abriu, pô, peraí, não, realmente, por essa ótica tá fazendo um sentido enorme. Então isso para mim foi muito, muito gracioso. Legal, maravilha. E fala você agora, Luana, como foi a experiência das aulas? Você contou um pouco, né? Mas você disse que no início ali você tinha um medo de não absorver. E quando você participou das primeiras aulas, como foi para você isso? Eu entendi, né, já na primeira aula que eu tenho acesso direto, né? Eu muito terceirizei, assim, meu início, assim, o que o pastor, o que eu tinha de direção era o que era falado, né? Eu terceirizava muito, né? Então, hoje eu entendo que eu abri os olhos, né? A questão natural e espiritual tem que andar junto.
E para mim foi o entendimento se abriu muito assim do acesso, né, direto que eu tenho. Então assim, do entendimento, do envolvimento, da intimidade, do tempo de qualidade, né, que escutando, é isso mesmo que a gente tem que fazer, mas na prática eu não fazia, mas terceirizava, né, essa situação. Então hoje eu entendo, né, e a dedicação para mim é tão diferente hoje, assim, que eu te digo, Abner, assim, ó, eu não consigo ler um versículo mais. Hoje eu inicio um livro e eu termino o livro, né? Então, assim, eu posso fazer por capítulos, né, mas não por versículos. Eu tenho um aplicativo, né, eu recebo o versículo, mas eu já vou em busca, né, de todo um contexto. Eu realmente observo aquilo ali, eu realmente vou interpretar aquilo ali, né? Porque para mim é realmente assim, o que eu fazia antes não me satisfazia. Eu até usava as palavras, mas o pastor disse, né? E não a palavra, a palavra do Senhor, assim, né? Então eu reconheço, né? E vejo assim o quão foi e está sendo assim valoroso. Então a questão dos olhos naturais e espirituais, esse entendimento, né, está se abrindo cada vez mais. Legal. Agora um ponto importante que você falou aí, eu queria trazer uma pergunta dentro disso que você falou. Você antes falava, o pastor disse, e hoje você entende que existe uma responsabilidade nossa de compreender os textos. Qual o perigo que você acha que você estava vivendo, que você não enxergava antes e você enxerga por terceirizar? Qual o perigo que você estava vivendo por terceirizar? Você vê algum perigo naquela época que você estava vivendo e hoje você está com os olhos mais abertos? Eu tive uma situação, não sei se, amor, se vai abrir, mas eu tive uma situação que por isso eu entendia que Deus não era tão bom assim, né? Não conseguia nem chamar ele de pai, por ter uma direção que eu tive um tanto rígido, né? Então tu não vai ter a salvação por isso. Se tu fizer isso, né? Então assim, eu não quero pontuar, não sei se a Elisé vai colocar a situação, mas eu tive uma direção que para mim foi algo bem no início da minha conversão, que eu achava que Deus era ruim, assim, rígido, era uma situação imposta, sabe? Então, assim, o maior perigo para mim, e que foi que eu me libertei, desbloqueei totalmente disso, graças a Deus, orei muito quanto a isso, Deus me mostrou, né, o quão não era a forma que eu estava pensando e fui direcionada. Então era muito na questão muito religiosa, sabe? Então esse é o maior perigo, assim, que eu senti, assim, não, de sentir, assim, não, se tá acontecendo isso é um sinal de Deus, né? Não, foi falado, ele me falou isso, então não é. Então, do Deus mostrar algo ruim e não a direção positiva. Não sei se eu consegui te expressar, tá, Abner? Mas era algo muito enraizado, assim. Eu vejo era que o perigo de se tornar religiosa, né? Isso para mim, assim, me causava muita angústia, né? Entendi. Mas no início, bem no início da minha conversão, assim, eu tinha uma coisa muito ainda da velha aliança, que eu iniciei aprendendo muito pela velha aliança. Entendi. Um ponto que você falou, eu acho que eu entendi, e eu vou usar um exemplo de coisas que eu já vivi, né? Então, ver se é muito... E isso é muito perigoso mesmo, que é... Ontem eu estava entrando, na verdade, eu vou contar a história de ontem que vai ficar bem claro para vocês. Ontem, numa reunião, estávamos entre amigos debatendo sobre essa questão da nova aliança, a nova mentalidade. Nova mentalidade não, né? A mentalidade que deveria ter sido. E sobre o que é certo e o que não é certo, né? E aí nós entramos num ponto sobre é obrigatório o batismo, sim ou não? E aí entramos nessa treta aí. Eu não vou me aprofundar na treta porque a treta é longa. Mas o que acontece é, quando eu defino que se eu não faço algo, eu vou para o inferno,
não tem como. Eu ensino isso para as pessoas, eu transmito isso para a pessoa. Ó, você tem que aceitar Jesus, você tem que batizar, e só assim você vai para o céu. E aí tem os derivados, né? Você precisa batizar para tomar ceia, você precisa batizar para trabalhar na igreja, você precisa batizar para tudo isso. Então, o que acontece com as pessoas é que, olha a visão que elas começam a ter de Deus. Elas começam a ter visão que Deus é um cara que impõe regras, que se eu seguir essas regras, serei aprovado. E é essa visão que as pessoas têm de Deus em sua maioria. 80% das pessoas têm a visão de Deus de um pai severo, né, na verdade, muitos nem têm a visão de pai, que é como você falou, de um juiz, de um carrasco, que tá ali pronto, ó. Se você pisar fora, tá com raio. Então, as pessoas, por exemplo, não vai na igreja, não fui na igreja no domingo. Na verdade, não tem nem como não ir na igreja, né? Porque a igreja sou eu. Mas a pessoa vai na comunidade, não vai na comunidade lá e quebrou o carro na semana. Quebrou o carro porque eu não fui. Então, olha a visão que as pessoas constroem de Deus por causa de uma visão religiosa. E isso é extremamente perigoso, porque é o que você falou. Se você ainda teve a sabedoria de se desvincular desse trauma que geraram, dessa palavra que te lançaram. Mas tem muitas pessoas hoje que estão putas com Deus por causa de uma frase dessa, por causa de uma situação dessa, porque elas não conseguiram discernir o que é Deus e o que é outra pessoa dizendo que é Deus, né? Então esse perigo é extremamente absurdo. Vocês que estão ouvindo aí, prestem muita atenção. Por que o nome do meu método é independência bíblica? Porque você precisa ser independente, você precisa ser autônomo, você precisa ter as suas próprias experiências com Deus e parar de contar a experiência do outro. Tudo, uma coisa que eu dou um exemplo é sempre dos bereanos, né? A Bíblia relata dos bereanos que eles ouviram Paulo, se interessaram, mas iam para a Bíblia para ver se realmente era verdade. Então essa é a nossa postura. Nossa, o que ele falou, cara, faz sentido e veio para dentro de mim como de Deus. Mas deixa eu ver aqui na Bíblia se tem lastro, se tem conteúdo mesmo, se faz sentido. Isso são pessoas sábias pautadas na palavra, que é o que a Luana hoje, eu tenho a Luana, eu tenho 3 alunas que fazem junto, que é a Luana, a Jaque e a Paola. Eu falo, agora vocês são mulheres perigosas, porque ninguém engana vocês mais, né? Então, tipo, você ninguém consegue. Peraí, meu, o que esse cara tá falando aí, eu direto recebo delas. O que esse cara tá falando aí não tá na Bíblia, não. Eu vou lá olhar. Então eu vejo que a Luana também chegou nessa fase de não aceitar as coisas, né? Então ela tem hoje buscar o contexto, é isso, é aquilo, e isso é muito importante. Fico muito feliz de você estar vivendo isso. E agora, uma pergunta final para a parte eu final também. da live. Não, eu também tô feliz. Eu também tô cortou feliz. Aqui, apareceu tá 20% passou 20% de bateria aqui, cortou. Legal. E já que o Eliezer fez isso, queria saber, o curso, o método, gerou alguma mudança no relacionamento boa? E aí, Lu? É pra mim? É pros dois. Mas... Fala aí. Não, com certeza. A gente faz, mas deveria fazer mais, tá? Mais trocas. Até ontem o Elisa falou, esperava que falasse mais. Mas é tão claro, tão tranquilo o desenvolvimento que a gente tem que eu nem aciono ele. Mas assim, conhecendo o que eu estou conhecendo e a busca que eu estou fazendo e o objetivo que eu te falei inicial ali, que é praticar, sem sombra de dúvida. E como casal, né, hoje, mais do que nunca, assim, a gente não tenta, né? A gente faz o que tem que ser feito, né? Então a gente, falo a gente porque é a gente, né? Não é só eu. Uhum. Então a gente busca tá melhorando, fazendo aquilo que deve ser feito. Então melhorou bastante, sim, meu ponto de vista. Fala aí, amor. Jogou bom pra você. Cara, a grande verdade, assim, eu percebo a Luana hoje muito mais tranquila com as questões da palavra, né? Então isso é muito importante porque automaticamente eu acho que ela não me vê mais como uma pessoa que, como você falou, que de repente vai colocar algo, tipo,
dentro do que eu entendo para que ela faça, o que ela obedeça. Então isso trouxe uma independência para ela buscar, para ela ver. E, cara, Agostinho disse, né? Eu vou usar muita palavra dos antigos teólogos, né, dos reformadores, porque ele disse assim, cara, nas coisas essenciais da Bíblia nós temos que ter unidade, né? Nas não essenciais a gente vai ter diversidade, ou seja, você vai pensar de uma maneira, eu vou pensar de outra, mas não é essencial o que a gente está debatendo. Agora, em ambas, nós devemos ter amor. Né? Quando a gente vai debater, em ambas nós temos que ter amor, não tem como fugir disso. Então, nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, diversidade, né? E em ambas, amor. Então, isso para mim hoje fica bem claro. Assim, eu consigo hoje conversar com a Luana, de repente contrapor um ponto, isso vai ser em amor. Né? Que deve ser todo o trato do marido com a esposa, né? Do marido e da mulher deve ser sempre nessa questão, mas o relacionamento individual que a gente vai tendo com a palavra vai produzindo frutos, né? A Bíblia mesmo diz, vai produzir frutos. E esses frutos nada mais são do que realmente transbordo na vida de outros. Né? A primeira pessoa que recebe esse transbordo sou eu, é o Vitor, que é o filho da Luana. Então isso é bom demais. Acaba sendo maravilhoso para o relacionamento como um todo. Eu queria saber, mesmo que a Luana ainda está no processo, não finalizou totalmente, na sua visão, Luana, se alguém pergunta, tá, qual a transformação que esse método gerou para você? Como seria a sua resposta? Eu acho que eu não sei se eu vou responder, tá? Mas eu sou muito de falar quando vem algo no coração, experiências com Deus. Eu tive mais intimidade. Eu pego a Bíblia hoje com outro sentido. Se resume em experiências, em intimidade. Eu não tenho como te falar outra palavra, assim, porque de fato, para mim, hoje eu leio diferente, querendo ouvir a palavra de Deus, conversar, ter a intimidade, ter um tempo ali com Ele. Eu mais antes tinha um compromisso, vou te dizer bem sincero, assim, do que uma relação, né? Então, tinha uma obrigação. Eu tinha um comprometimento, uma situação assim, vamos lá, vamos falar assim, eu tenho que falar, eu tenho que ler, eu tenho que saber, eu tenho que aprender, eu tenho, né? E hoje eu sinto a necessidade e um prazer de fazer isso. Então é a experiência que eu tô tendo, a intimidade que eu tô tendo além. Eu não esperava, na verdade, o meu objetivo era, eu até achei que fosse, bom, agora nós vamos aprender sobre o livro tal, onde vai estar escrito tal situação, e em tal formato, e era assim, e não é nada disso, é muito mais além, é a experiência mesmo que eu estou vivendo com Deus. Show! Nossa, isso aí é magnífico. Isso aí, ouvir isso de você, para mim, é magnífico. Porque o nosso processo como treinador, professor, qualquer coisa, é conectar as pessoas a Deus, né? E ver que esse processo realmente está acontecendo com você é maravilhoso. Boa. Tem muita gente que sabe muito, né? Muita gente sabe muito, mas tem muita gente que não tem nenhuma experiência com Deus. Então, o mais importante de tu saber, né, é isso que eu tô vivendo hoje, para mim é fora do normal, assim. Para mim, né, tá sendo muito gratificante. Muito assim. Eu sou grata pelo presente, sou grata pela tua vida, Abner, por tudo que tu tá transbordando aí para todas nós. Maravilha. E vou dizer uma coisa, você está à frente de muito teólogo, né? Porque Amém. muito teólogo conhece apenas a parte natural. E você está tendo experiência. Como que a gente disse, né? O entendimento, ele é uma experiência. Você não entende o que você não experimenta. Então, o religioso, ele sabe tudo sobre Deus, mas não tem experiência com Deus. Aí entra o processo. Quando você tem duas experiências com Deus, você sabe muito mais do que qualquer religioso. Porque ele só sabe, ele sabe responder tudo que Deus é, mas ele não tem nenhuma experiência. Então, por isso que uma coisa que eu acho importante é que o Meyer Perman fala, né? Ele fala assim, eu digo para o teólogo, agora que você sabe tudo isso, feliz será se a praticar.
E eu digo para o espiritual, saiba manejar muito bem a palavra da verdade. Então, assim, ele responde para o espiritual com um versículo. O espiritual tem que sim conhecer a palavra da verdade, não é só orar, jejuar e pronto. Só que o teólogo também tem que viver a experiência espiritual e ter essas experiências que a Luana está tendo aí, de desejo por Deus, de fome por Deus. É isso que é o evangelho, né? O evangelho é vida. O evangelho não são regras e algo sistemático. O evangelho é vida com Deus. Show. Maravilha. É verdade. Tem um pregador que diz o seguinte, né, cara? Se você tem dificuldade de se relacionar com a Bíblia, automaticamente você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Né? Quanto mais tu te relaciona com a Bíblia, mais tu vai te relacionar com Deus. É ponto. Então, se você tem dificuldade de se relacionar com a Bíblia, cara, descobre o que está te bloqueando, né? O que está te impedindo. Qual foram os dogmas, qual foi a religiosidade que foi plantada no teu coração, que estava fazendo você olhar a Bíblia como um livro que te imputa, né, mais do que te beneficia, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo a Bíblia, a Bíblia é um livro de benefícios, né? Ela tem obrigações? Sim, tem obrigações. Né? Ela vai apontar a obrigação de como que é a conduta de uma pessoa que vive em Cristo, como que é o viver em Cristo, né? Como que de fato realmente a gente se torna um seguidor do mestre, um embaixador, como tu mesmo coloca em alguns pontos, sabe? Né? O que é ser um embaixador? Cara, um representante de um rei, um representante de um governo, né? E tu não representa o governo do jeito que tu quer representar, tu representa o governo do jeito que o governo te direciona para que tu represente. Né? Então você vai falar de acordo com o que o governante, com o que o rei gostaria que tu falasse, você vai se portar de acordo, né? Você vai buscar sabedoria e entendimento que manifeste que o rei que tu está representando é sábio. Você vai demonstrar compaixão e amor da mesma forma que o rei que tu está representando demonstrou compaixão e amor. Né? Isso é ser um embaixador, é representar a essa altura. Então, mas as pessoas elas veem a Bíblia muito pautada por experiências ruins, né? Dos fanáticos religiosos, né? Esses dias eu vi, né, cara, Jesus é legal, o problema é os fanáticos que seguem Jesus. Os fãs, né? Que quer dizer que Jesus é de um jeito que Jesus não é, né, que quero colocar Deus numa situação que Deus não está. Então, tenha clareza, se você quer se relacionar bem com Deus, se relaciona bem com dificuldade. Cara, tem um cara aí, né, o método de independência bíblica te ajuda, não a você ser um teólogo, o Adler mesmo disse, falou pra Luana, eu andava comentando, cara, meu objetivo não é formar teólogos, meu objetivo é formar pessoas que se tornam independentes em Deus, através da Bíblia. Então você tem que entender a Bíblia para ser uma pessoa que vai caminhar independente se o pastor gosta ou não gosta, se o discipulador gosta ou não gosta, né? Se a comunidade eclesiástica aprova ou não aprova. Cara, se tu tá bem com o Senhor, né? Se o teu coração não te condena, se você tem certeza que o que você está vivendo é o Evangelho, é a mensagem de Cristo, você realmente está sendo um cara que está representando bem a Deus aqui nessa terra, porque Deus busca isso, né, que a gente se manifeste, que Ele se manifeste através de nós, velho, segue o teu caminho, segue o teu propósito, o Senhor conta contigo nesta última hora. Então, esse entendimento vai fazer com que haja crescimento na tua vida, e você abunde, você transborde, você consiga alcançar a outros, né? A Luana falou agora há pouco uma situação, ela disse assim, tinha vergonha e tal, com as pessoas mais velhas. Mas a gente para analisar, e nós devemos buscar isso, que é uma experiência profunda com o Espírito Santo, quando os discípulos, após a assunção de Jesus, né, eles começaram a buscar o Espírito Santo, buscar, 120 dias buscando o Senhor. E foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, cara, Pedro se levanta e começa a falar e a pregar com uma autoridade, mas não daquilo que era, tipo assim, colocado na mente, não, era daquilo que ele viu em Jesus, daquilo que ele ouviu de Jesus, daquilo que ele aprendeu de Jesus, né, que 3.000 almas se converteram, sem contar mulheres e crianças. Entendeu? Então, é esse o impacto que causa, é essa transformação que vem. Você se torna tão íntimo de Deus, tão íntimo do Espírito Santo, você começa a viver num andar que você já não se importa mais com as coisas da terra, você só quer saber das coisas do céu. Mas é ruim não se importar com as coisas da terra? Depende. Você está conseguindo viver isso de uma forma que você consegue regozijar, né? Que regozijo, cara, gozo é uma experiência. Tive um gozo, né? Regozijar é mais do que a primeira experiência, né? Você revive aquilo de uma forma muito sobremaneira, e essa é uma das coisas que o Senhor proporciona.
né? Você vive novidade de vida, você vive experiências transformadoras, você vive, cara, como embaixador mesmo, cara. Você vive de cabeça erguida, sabe? De realmente olhando para cima, olhando para o alto. O salmista disse, cara, eu levo meus olhos para um monte de onde me virá o socorro. Não vem das coisas do homem, da altura, do dinheiro, do que tu possui, vem de Deus, né? A salvação, o processo de transformação vem de Deus. Quando você conhece a fonte e essa fonte é a palavra, então vai embora. Só segue que vai sendo maravilhoso. Então, louvo a Deus pela tua vida, Abner. Espero que Deus levante mais homens assim como você. Para finalizar aqui, quero agradecer vocês por ter disponibilizado esse tempo aí, né? Eu sei que a vida é corrida de todo mundo. Então, muito obrigado por esse papo, por essa conversa, que foi muito edificante para mim. Imagine para todos aqui que estavam ouvindo. Eu só estava ouvindo as porradas aí do povo. Nossa, é isso que eu tava pensando. Nossa, é isso. Eu só tava vendo aqui os comentários, mas não citei para não sair do assunto. Mas eu tenho certeza que a vida de vocês dois edificou muitas vidas e, inclusive, tenho certeza que edificou muitos casais que estão ouvindo, ou a esposa tá ouvindo, ou o marido tá ouvindo, e deu um norte bem grande. Muito obrigado, tá? Ô, Marada, tome em posição, cara. Entendeu? Tome em posição. Tem uma coisa que o Senhor tem calado muito ao meu coração, é justamente falar a homens. Né? Homens que precisam se posicionar, homens que precisam entender que o Senhor deu para vocês uma missão, e essa missão ela é dada aos homens. As mulheres, elas estão juntos nessa missão. A mulher, ela faz o seu lembrado. Uma mulher que está cumprindo a vontade de Deus é a mulher que te lembra do teu propósito, que te lembra da tua missão, que te ajuda a melhorar cada vez mais, que te ajuda a entender, né, e a passar pelos processos, porque ela também vai passar junto com você, e você tem que protegê-la, tem que amá-la, né, tem que suprir, tem que estar ao lado, né, porque vocês se completam, vocês só se tornam um quando vocês realmente entendem a missão um do outro. Então, toca pra cima aí que Deus é com vocês. Certo, show. Deixa uma frase final para eles aí, Luana. Eu falei, o Elisé falou, deixa uma frase final pro pessoal. Quero ouvir Deus te comprometa. Faça o que tem que ser feito.